Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude haja entrado. A escritura lida é Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, verso 25. E o nosso tema é a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios. A dispensação gentílica é o tempo dos gentios, que é uma dispensação política. É bom que nós separamos plenitude do gentio com dispensação gentílica. A dispensação gentílica é o tempo do gentio, é uma dispensação política. Já a plenitude do gentio
é uma dispensação espiritual. E eu gostaria de fazer separação agora falando sobre a plenitude dos gentios. Veja bem, quero repetir isto novamente, pois isto é fino. A dispensação gentílica é o tempo dos gentios, que é uma dispensação política. O tempo, a plenitude do gentio, é uma dispensação espiritual. A dispensação gentílica começou quando Israel foi levado para a Babilônia. Quero lembrar-lhes que Deus abençoou a Davi, que por sua vez conquistou todos os inimigos, e então passou o reino para Salomão. Salomão reinou com a sabedoria, Davi reinou com a espada. E então Salomão foi infeliz por cair em idolatria, e então, depois do reinado de Salomão, acabou que o reino gentílico, que era o reino de Babilônia, Deus trazendo juízos sobre Israel, por tudo que houvera feito em Israel, a queda de Jerusalém, suas idolatrias, desde o tempo de Salomão, fez com que o reino gentílico fosse parar na mão de Nabucodonosor. Ali começou a dispensação gentílica. Isso está no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 32, quando Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, a cabeça de ouro daquela estátua, veja bem, que representava o reino babilônico, e que, veja bem, isto era a cabeça de ouro naquela grande estátua que Nabucodonosor sonhou. Então veja, ele sonha com esta grande estátua. Esta grande estátua era dividida em 4 reinos, que era reino babilônico, reino medos e persas, reino da Grécia e reino de Roma. Eram os 4 reinos nesta estátua. Veja bem, o reino babilônico, ele era representado pela cabeça de ouro. O seu peito, prato, era de prata. O braço também de prata, era representado os medos e persa. O seu ventre era a sua coxa, representado cobre. Veja bem, eram os gregos. E a perna de ferro com seus pés, em parte de barro, era representado o reino de Roma. Esta é a dispensação gentílica. O reino gentílico, ele termina com a terceira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para morrer, para nos salvar. Ele veio para ser crucificado, morrer e ressuscitar para nos dar salvação. Ele veio para nos redimir. A segunda vez que Jesus vem, ele vem para nos buscar. Porém, a terceira vez que ele vier, ele vem para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então veja bem, a dispensação gentílica termina, veja, na terceira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, Daniel 2, 44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste, e do monte que foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então veja, a vinda de Jesus Cristo, quando ele vem em Apocalipse capítulo 19, montado em cavalos brancos,
com seus santos o seguindo. Ele vem para estabelecer aqui o seu reino, para cumprir o que está escrito na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino. Eu quero dizer para vocês que Jesus será governador desta terra, e quando ele for governador desta terra, você não ouvirá uma ambulância tocando, cantando sirene no meio da rua. Você não virá manicômios, cadeias, hospitais de pestilentos. Você não vai ver uma pessoa em depressão. Não haverá cardos nem espinho, porque ele virá controlar este mundo, governar este mundo com os seus santos, para cumprir a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então a dispensação gentílica, ela termina com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra sem mão, que é cortada do monte para esmiuçar todos os reinos e implantar o seu reino aqui na terra. Veja bem, este é o fim da dispensação gentílica. Agora, a plenitude dos gentios, que já é uma outra coisa, ela não tem nada a ver com dispensação política, mas ela é uma dispensação espiritual, conforme está escrito no livro de Atos, no capítulo 15, Atos capítulo 15, versículo 14, está escrito: Deus visitou os gentios. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, o que é a plenitude do gentio? Deus então visita os gentios para tomar um povo para o seu nome. Agora veja, é bom que nós tenhamos cuidado com esta questão da plenitude do gentio. É um tempo espiritual que Deus dá ao gentio em 2000 anos. Deus estabelece 7 períodos, que é chamado em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, que é chamado 7 eras da igreja, que é a era de Éfeso, era de Esmirna, era de Pérgamo, era de Tiatira, era de Sardes, era de Filadélfia e era de Laodiceia. Nestas 7 eras, Deus envia 7 mensageiros, que são 7 anjos, que também são 7 olhos de Deus, para percorrer por toda a terra. Neste 7 período, Deus visita os gentios para tomar um povo para o seu nome. Veja bem, nesta plenitude do gentio, Deus está tratando com o gentio no período de 2000 anos. Nós estamos agora na 7ª era da igreja, no finalzinho da 7ª era. E nessa 7ª era, Deus enviou um mensageiro, um anjo e também um profeta, para a restauração de todas as coisas. Veja bem, ele não é só um mensageiro da era de Laodiceia, mas também um profeta com uma mensagem restauradora para colocar em ordem tudo que está em desordem com a igreja. Por exemplo, a maneira de cultuar a Deus. Nós, antes de receber a revelação desta mensagem, nós criamos num Deus em 3 pessoas distintas, pois criamos que o Pai era um, Jesus outro e o Espírito Santo outro. Mas com a vinda deste profeta, nós vimos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e que Deus tem títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo, mas Ele é uma só pessoa. Filipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai e basta. Jesus disse para Filipe: quanto tempo tenho estado convosco e não tendes me conhecido? Porque o Pai e o Filho não são 2 pessoas distintas. Ele disse: eu e o Pai somos um. Tivemos também a revelação, através deste profeta, da ceia do Senhor, que a ceia não é ministrada com pão fermentado, porque o pão está simbolizando o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não houve fermento, não houve pecado,
porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E no corpo de Jesus Cristo não houve pecado, e não se achou engano em sua boca, conforme Isaías 53. Veja, e quando você toma o pão da ceia levedado, você está apontando para um corpo enfermo, um corpo contaminado. Veja, e isto não está correto dentro das Escrituras. Temos também a ministração do vinho na Santa Ceia. A Santa Ceia não pode ser ministrada com suco de uva, veja bem, mas deve ser com vinho. Temos também a restauração da ceia correta com o lava-pés, porque conforme está escrito no livro de Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então veja, há uma restauração da verdadeira adoração a Deus. Ao invés de adorarmos os títulos, adoramos a Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Há também uma restauração da posição da mulher na igreja, uma vez que ela não pode invadir os púlpitos, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 34. Veja, eu estou falando de algumas coisas que foram restauradas através deste profeta que Deus tem enviado para esta última hora, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Deus enviaria Elias e ele restauraria todas as coisas para converter a fé dos filhos aos pais, isto é, nos converter de volta aos nossos pais, apóstolos e profetas. Esta foi a realidade, a razão de Deus nos levar de volta ao evangelho dos apóstolos e dos profetas. Agora veja bem, a plenitude do gentio, ela termina no final da era de Laodiceia. Quando termina a plenitude do gentio, então virá a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer isso. Assim que termina a plenitude do gentio, termina com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já a dispensação gentílica termina na terceira vinda, porque quando Jesus vier, ainda haverá tempo dos gentios. Veja, o tempo dos gentios, elas irão até quando Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra. Agora vamos, ouvintes, falando ainda desta plenitude do gentio, porque nós estamos já no final. É final. Estamos no final da era de Laodiceia. E neste final desta era, as pessoas não estão dando conta de saber em que tempo estão vivendo, que hora estão vivendo. Por isso estão vivendo como nos dias de Noé. Casavam-se, plantavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Muitas pessoas não sabem a hora em que estamos vivendo. Não sabem nem mesmo que Deus tem enviado um profeta com uma mensagem de restauração. Não sabem que há uma noiva que está se posicionando na palavra, deixando os credos, dogmas e pedindo batismo em nome de Jesus Cristo para serem introduzidas no corpo do Senhor pelo batismo do Espírito Santo. Agora veja, quando termina a plenitude do gentio, como nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, nós vemos claramente Paulo dizendo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que sejais sábio em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Então veja, quando a plenitude do gentio termina, então Deus irá levar de volta este evangelho para Israel, que foi um povo que foi endurecido, eles foram cegados, para que este evangelho pudesse chegar até nós, e nós tomarmos conhecimento da planificação, isto é, do mistério de Deus que estava oculto desde a antiguidade, mas que agora manifesto a nós,
como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja, nós estamos vivendo em um tempo que estamos finalizando, Deus está finalizando o trabalho de 2000 anos, de 7 eras que Deus teve em tirar um povo para o seu nome dentre os gentios. E já o evangelho está para voltar para os judeus, porque está escrito no livro de Lucas, no capítulo 21, veja bem, Lucas, capítulo 21, versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pisado pelo gentio, até que a plenitude dos gentios se completem. Veja, então Deus está para levar de volta este evangelho para os judeus, e muitas pessoas ainda não estão prontas. Muitas pessoas não foram salvas pelo evangelho da graça. Muitas pessoas não foram alcançadas pela mensagem da hora. Por quê? Porque foram cegadas pelo evangelho denominacional. Conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não manifestem a luz do evangelho de Deus. Veja, foram cegados. Cegados para quê? Para não verem a operação do Espírito, o que Deus está fazendo nesta última hora. E quando Deus voltar o evangelho para os judeus, então cessa-se a salvação para os gentios, e Deus termina esta plenitude do gentio, que foi o tempo determinado de Deus para salvar um povo e tomá-lo pelo seu nome. Agora veja, quando Deus voltar o evangelho para Israel, isto cumprirá o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, no versículo 32, 31, está escrito: e ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta. Muitas pessoas pensam que esses anjos são anjos celestiais, mas esses anjos são Moisés e Elias. Eles são levantados ali em Jerusalém. Para quê? Para despertar 144 mil judeus que serão selados pelo Espírito Santo, que receberão o evangelho da graça, porque conforme Apocalipse capítulo 11, esses anjos serão mensageiros que vão levar, que vão ajuntar os judeus que estão esparramados por os 4 cantos da casa. Para quê? Para cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. O evangelho volta para Israel, para Deus restabelecer o tabernáculo de Davi que estava caído. Glória a Deus, aleluia. Então veja, Deus está fechando a porta da graça para os gentios, terminando a plenitude do gentio, e Deus agora está levando de volta o evangelho para os judeus. Veja bem, quando esta noiva sai daqui, há um acontecimento fenomenal. A graça encerra para o gentio. E o que é a graça? É o favor imerecido. É uma misericórdia que nós temos, que nós não merecemos, mas que Deus, através de sua bondade, abriu um período de 2000 anos. Para quê? A minha pergunta é esta: para quê? Para fazerem carnavais na igreja? Para venderem e comercializarem com a Bíblia? Para torcerem a palavra? Para as mulheres colocar os seus corpos para o lado de fora, os seus saltos altos, e pregarem o evangelho? Para que Deus abriu 2 anos de dispensação gentílica, 7 eras da igreja? Para que o homem pudesse pregar o que ele quer e da maneira que ele quer? Não, senhores. Deus abriu um período de 7 eras, deu ao gentio um período de 2000 anos, para que nós fôssemos salvos por sua graça, pela sua palavra. E agora mesmo ele está encerrando com o gentio, e o evangelho está voltando para os judeus. Ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, e ajuntarão os escolhidos que estão esparramados por todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados filhos de Deus,
se você está me ouvindo nesta hora, e se você pode refletir neste momento, o tempo está acabando, a porta da graça está se fechando. Daqui uns dias desses Jesus virá, e não dará tempo de você se aprontar, não dará tempo de você lavar as suas vestes nem branquejá-la no sangue. Não dará tempo dessas virgens encher as suas botijas de azeite. Por quê? Porque o Espírito Santo sairá juntamente com esta noiva. Ele está vindo, é promessa que ele vem. E quando ele vem buscar um povo zeloso e especial de boas obras. Ele vem buscar um povo que creu em sua palavra, que se batizou no seu nome. Ele vem para tomar uma noiva que foi lavada e remida no seu sangue. Ele vem para buscar um povo que creu em toda a sua palavra, que não saiu catando coisas na Bíblia, mas que tomou a palavra como ela é. Ele vem buscar ministros verdadeiros do Evangelho, que não estão se comprometidos com salário, com posição social e nem com intelectualidade, mas que estão comprometidos unicamente em ser pregadores verdadeiros e anunciadores da verdade de Deus. E é verdade que ele vem. E o nosso tema é a plenitude do gentio, e ela está terminando. A plenitude do gentio está se encerrando. Deus está vindo buscar o seu povo, e é triste saber que as pessoas estão fazendo da igreja, estão pregando prosperidade, estão pregando benefícios empresariais, estão pregando nova casa, novos carros, novos empreendimentos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você vai fazer com o seu novo carro na vinda do Senhor? O que você vai fazer com o seu novo sítio na vinda do Senhor? O que você vai fazer com bens materiais na vinda do Senhor? O que isto poderá comprar a sua salvação? Isto garante o seu lugar ali na glória? Mas se você for batizado em nome de Jesus Cristo, se você invocar o bom nome do Senhor, se você servir a Deus como está escrito na palavra, é certo que você estará ali na glória, porque o nosso tema é a plenitude do gentio. Está se findando, está se acabando, e as pessoas estão cada dia mais envolvidas com o mundo, envolvidas com as coisas do mundo, fazendo planos bem longos, como se o mundo fosse durar mais 1000 anos, e ele está vindo agora. O Evangelho está voltando para Israel, Jesus está voltando, e ele virá buscar um povo zeloso e especial. Ele virá buscar um povo que ele espera. Eu espero. E você pode agora mesmo fazer um concerto em seu coração. Você pode fazer agora mesmo um concerto em sua alma. Você pode agora mesmo se deliberar dentro do seu ser e tomar a sua palavra, porque Deus, ele é fiel. E eu quero orar por você nesta hora. Pai eterno, é em nome do Senhor Jesus que eu oro para este coração aflito, Senhor, este coração desesperado. Esta pessoa, papai, que está preocupada com a vinda do Senhor, ela não está preocupada nada mais a não ser, Senhor, de estar pronta para aquela grande hora. A dispensação gentílica, Senhor, ela termina na terceira vinda, mas a plenitude do gentio, ela termina agora na vinda do Senhor, e ele vem para buscar um povo, Senhor, e muitos estão me ouvindo, não estão prontos, não estão preparados. Abençoa a tua noiva, abençoa a tua igreja, abençoa os crentes sinceros, que querem fazer um concerto com Deus, para a glória do teu nome, Pai. Eu oro com fé e abençoo o teu povo, e te agradeço desde agora para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.